Olá meu irmão, olá minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Viva. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 18 ao 24. Se você tem a Bíblia de fácil acesso, possa pegar a Bíblia e nos acompanhar nessa linda leitura em que nos aproximamos do Natal, mas onde hoje vamos tratar sobre uma figura muito importante, né? Não podemos descartar essa figura, que é São José, muito importante para todo esse plano de salvação. São José fez parte do plano de salvação da humanidade, escolhido por Deus, pela vontade de Deus. São José fez parte desse plano de salvação. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então você que pegou a Bíblia para nos acompanhar, possa ler com a gente essa linda leitura. E você que não tem a Bíblia aí próximo de você, possa escutar atentamente para que a gente possa fazer essa reflexão hoje. Anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, como já havia dito, hoje nós começamos este evangelho falando de São José. São José, que é esta figura importante no plano de salvação da humanidade, onde Jesus veio e quis que José participasse deste plano de salvação. São José, que depois da Virgem Maria é o santo ao qual mais devemos amar, ao qual devemos buscar imitar, buscar aprender com ele, né? E Deus, assim como não escolheu uma mulher qualquer, também não escolheu um homem qualquer, né? José não era um homem qualquer, assim como Maria não era uma mulher qualquer. Maria era uma mulher virgem, né? Concebeu pela ação do Espírito Santo, porque era uma mulher virgem, pura, né? Não conhecia homem algum, como ela mesma havia dito ao anjo, quando o anjo lhe anunciara, né? Então, Maria não foi uma mulher qualquer, assim como José não era um homem qualquer, era um homem que tinha virtudes, né, para poder cuidar do Filho de Deus, que foi uma missão dada a ele, ao qual Deus confiou a ele o seu filho para educar, para cuidar, para amar e para criar, para que ele pudesse, o Filho de Deus pudesse viver e fazer tudo aquilo que Deus queria, cumprir o plano da salvação da humanidade. Então, José é uma figura onde, aparentemente, esse evangelho fala muito de José, né? Fica ao redor ali da vida de José, mas José aponta para Deus, né? Ele não quer para si a glória, ele não quer para si, assim como Maria também não quis. Maria, né, viveu tudo, abandonou tudo para apontar para Jesus. Maria aponta para Jesus o tempo todo e busca a glória de Deus, não a glória para si, muito pelo contrário, Maria se esconde. José também, assim como Maria, ele se esconde e busca fazer a vontade de Deus para cumprir e para a glória de Deus, não para a sua glória própria. Então, nós precisamos aprender de José
tantas virtudes, e são tantas mesmo, né? Esse evangelho aqui pode tratar de alguns, hoje nós vamos falar de algumas virtudes de José, e nesse mesmo evangelho poderia se tratar de tantas outras, mas se você for estudar ainda mais a fundo a vida de José, segundo a tradição, segundo livros que narram sua história, você vai encontrar ainda muito mais virtudes, né, que não daria tempo da gente tratar aqui nesse pouco tempo que temos. Então, São José é uma figura ao qual nós devemos espelhar. Nós devemos aprender muito de São José, né, com esse evangelho, que não busca para si a glória, mas a todo tempo aponta para Deus. Né? E já no início desse evangelho, fala que Maria era sua esposa, né? E antes mesmo de coabitarem, antes de morarem junto, antes de terem ali o relacionamento sexual mesmo falando, né, ela foi anunciada de que seria a mãe de Deus, né? E José, seu esposo, que era um homem de bem. Em outras traduções fala que era um homem justo, né? Um homem justo, ele não pode julgar alguém de forma desonesta, né? Não pode dar um contra-testemunho, ele não julga sem ter um fundamento, né? Então José, que sabia ali depois que a Virgem Maria estava grávida, que não tinha sido um relacionamento com ele, não era um filho propriamente dele, mas também conhecia a pureza da Virgem Maria. São José sabia que a Virgem Maria não estava grávida por uma atitude pecaminosa da parte dela. Muito pelo contrário, São José sabia que Maria era pura, era virgem. Por isso São José também escolheu Maria por sua esposa, por ser uma mulher pura, uma mulher virgem, uma mulher que teme a Deus acima de tudo. E aí, São José não quis abandoná-la ali por desacreditar dela. Muito pelo contrário, São José sabia que ali havia um fruto de Deus. Havia algo grandioso naquela gravidez da Virgem Maria. Havia algo que talvez ele nem fosse digno. E talvez por isso São José quis abandoná-la. Porque talvez outras pessoas poderiam julgá-la de uma mulher adúltera, de uma mulher pecaminosa, né? E a gente sabe que naquela época o adultério ele era tratado com muita rispidez, né? E às vezes até queriam apedrejar as mulheres adúlteras, né? E poderiam ali jogar um grande peso nas costas da Virgem Maria. E São José, ele não fugiu como um covarde, ele não quis fugir por covardia, muito pelo contrário. São José, ele queria fugir para tomar sobre si a culpa, né? São José queria carregar nas suas costas a culpa. E aqui uma grande coisa que a gente precisa aprender de José, porque Jesus nos ensinou, Jesus mandou nós, homens especialmente, homens, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. E foi isso que São José fez. Como que Cristo amou a sua igreja? Cristo amou a igreja dando a vida por ela. E a igreja somos nós. Cristo deu a vida por nós, né? Nós devemos aprender isso de Cristo e aprender isso de São José, que é um exemplo para nós. Aqui Jesus falou e nós temos o exemplo de São José. São José viveu isso na carne, né? Ele queria fugir para carregar sobre si a culpa de ter abandonado uma mulher grávida, né? De tirar a culpa da Virgem Maria, que podia ser julgada como uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, mas ele quis carregar sobre si essa culpa, carregar sobre si esse peso de ter abandonado a mulher grávida. E aí ele seria julgado, ele seria condenado pelos outros, pelas pessoas. E isso São José fez muito bem. São José amou Maria, assim como Cristo amou a igreja. E esse é uma das grandes coisas que a gente precisa aprender com São José. Amar, mas amar a ponto de dar a vida. São José deu a vida. Ali nessa atitude ele fugiu para dar a vida. Ele seria culpado, ele seria condenado e não ela, né? Então, uma grande virtude de São José, ele sabia amar. E amar como Cristo espera que nós amemos, a ponto de dar a vida, de sacrificar. Amar não é amar só quando tudo está bom, quando está tudo muito fácil, prazeroso, alegre. Não, amar é amar mesmo nos momentos difíceis, de dificuldades. E especialmente para nós homens, amar é dar a vida. Amar é dar a vida pela pessoa amada. Não só por nossa esposa, mas seja por qualquer mulher que for, seja irmã, mãe, ou até mesmo uma mulher desconhecida. Homens, nós homens, temos essa missão de dar a vida. Amar a ponto de dar a vida. Mesmo a pessoa que não conheço? Mesmo a pessoa que não conheço, né? Jesus mandou amar uns aos outros.
amar como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, e o próximo não é só quem a gente conhece, não. Né? Então nós temos essa missão de amar e aprender a amar como São José. Né? E aqui vemos como São José amou a Virgem Maria. E que amor, e que lindo amor de São José pela Virgem Maria. E aí logo depois, né, São José que estava dormindo, e o anjo chega para anunciar a São José. Assim como havia anunciado para a Virgem Maria, o anjo chega para anunciar a São José e chamá-lo para fazer parte desse projeto de salvação. Talvez até ali São José não fazia parte desse projeto de salvação, porque o anjo tinha anunciado para Maria, era Maria que estava grávida. São José aparentemente não tinha nada a ver com tudo isso, né? Como se estivesse ali de intrometido, mas o anjo chega em sonho e convida São José para fazer parte desse projeto de salvação de Deus. O anjo chega e anuncia: José, não temas por receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. E tu, José, lhe porás o nome do filho de Maria como Jesus, e ele vem para salvar a todos. Amém? Então, nós vamos para um breve intervalo e eu convido a você a aguardar o próximo bloco para terminarmos essa reflexão. Te aguardo no próximo bloco. Até já! Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. Estamos fazendo essa reflexão linda e onde tratamos de São José, que aponta para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que a momento algum quis para si a glória, mas quis a todo tempo apontar para Cristo. Nós vemos isso através deste Evangelho. Até o momento nós falamos, né, do amor de São José, aquilo que devemos aprender dele, o amor que ele tinha à Virgem Maria, que amou a ponto de dar a vida por ela, assim como Cristo nos mandou, especialmente aos homens: maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Então São José é esse exemplo para nós, dentro da Sagrada Família, dentro do plano de salvação, como a gente estava falando bem no finalzinho do primeiro bloco, que São José até então não fazia parte, talvez poderia estar se sentindo um pouco deslocado dentro desse projeto de salvação, mas o anjo chega em sonho a São José e anuncia a ele que ele não deveria ter medo de receber Maria por sua esposa, que ele iria dar o nome a Jesus. Ele iria colocar o nome de Jesus. O anjo anuncia o nome a São José. E São José dá a ele o nome de Jesus. Né? E aí a gente pensa essa missão de São José de levar o Filho de Deus ao mundo, de criar ele e de levar ele, cuidar dele por onde quer que seja. Essa missão que talvez muitos de nós não teríamos coragem. Né? Assim como hoje, numa situação bem menos complicada que a de São José, naquela época, toda essa situação que São José vivia, ele teve coragem de levar o Filho de Deus ao mundo. E nós, meus irmãos, será que nós temos coragem na nossa realidade hoje de levar esse Filho de Deus ao mundo? Talvez
Talvez você pense que essa missão não é sua, é de levar o Filho de Deus ao mundo, mas hoje Deus quer nos falar isso. Essa missão também é sua, é minha e é sua. Essa missão de levar o Filho de Deus ao mundo, onde quer que seja, independente do que os outros vão pensar, independente daquilo que os outros vão falar. São José naquela época ele não pensou nisso. Se ele tivesse pensado, talvez ele teria recusado essa missão. Ainda assim ele teria insistido, não, eu vou fugir. Os outros vão julgar, vão pensar, vão falar. Mas São José não pensou. E você, meu irmão, na hora de falar de Jesus, de levar Jesus ao outro, você para pensar, não, eu vou ser julgado, eu vou ser criticado, porque eu sou cristão, porque eu vivo os mandamentos, porque eu faço a vontade de Deus. Se nós pensarmos assim, meus irmãos, com certeza nós recusaremos a missão que Deus nos deu. E nós temos aqui outro aprendizado. São José foi um homem de coragem, assumiu a missão de Deus. São José foi obediente e nós devemos aprender isso de São José. O amor e a coragem de São José. Até o momento, virtudes que nós falamos de São José e que apontam para Deus, porque São José deixou tudo, assim como a Virgem Maria, né? Um filho que não era dele, teoricamente, até então, até o momento que o anjo anuncia que ele seria um pai adotivo de Jesus. E é isso que São José é. São José é pai adotivo de Jesus. Por vontade de Deus. Deus não precisava de São José. Deus não precisava de São José, assim como não precisa de nós. Não precisava da Virgem Maria, ele poderia fazer um estralo de dedos, Jesus aparecer, mas ele quis Maria, ele quis Jesus vir através de uma mulher, ele quis Jesus vir através da Maria, e quis que São José fizesse parte de tudo isso, de todo esse plano de salvação, né? E o mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Deus, e nós precisamos fazer parte disso. O Deus não precisava de São José para Jesus, não precisava de Maria, assim como não precisa de nós. Mas Ele quer precisar de nós. E o que nós precisamos entender e pensar é, será que nós teremos essa coragem como São José? Será que nós teremos essa disposição como São José e a Virgem Maria de levar o Filho de Deus ao mundo? De viver aquilo que Ele quer e que Ele espera de nós? Será que nós teremos coragem de dar testemunho, de viver, de abandonar, de abrir mão das nossas vontades? Como José e Maria com certeza abriram mão das suas vontades, abriram mão de tudo, de planos, de sonhos, para viver os planos e os sonhos de Deus. Será que nós teremos coragem de tudo isso? Nós precisamos aprender isso de São José. Foi uma atitude, um gesto de coragem, de abandonar, de se deixar e de não pensar no mundo, naquilo que falariam, naquilo que pensariam, naquilo que julgariam. São José simplesmente ouviu, teve coragem e após ter essa atitude de coragem, São José foi obediente, porque termina este evangelho no último versículo falando que despertando, ao acordar, José fez como o anjo lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. Então José fez como o anjo havia mandado, o anjo de Deus, aquilo que Deus anunciou através do anjo a São José foi obediente, São José foi fiel. E aqui está outra coisa que nós precisamos aprender, além do amor, além da coragem, a obediência. Obediência a Deus, obediência à vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos saber que tudo isso, tudo que nós vivemos e tudo que nós precisamos compreender de Jesus é a vontade de Deus. Tudo que nós vivemos aqui, talvez nós vivemos ignorando a vontade de Deus. São José não ignorou. Talvez São José ainda não sabia qual era a vontade de Deus, mas ao ouvir a vontade de Deus, São José foi obediente, foi fiel. E essa é uma outra virtude que nós precisamos aprender de São José. Das várias que podemos aprender, é claro, nós precisamos seguir esse exemplo de São José, porque tudo isso aponta para Cristo. Né? São José fez tudo isso, não foi por ele. São José fez tudo isso por Deus, porque era vontade de Deus. Né? Talvez para ele seria muito mais vantajoso e viver uma outra vida mais fácil, uma vida segundo a vontade dele, mas ele não fez isso por si, ele fez isso por Deus, por amor a Deus, por obediência, por temência a Deus. E isso nós precisamos aprender de São José, mais uma virtude, né? É a obediência de São José a Deus. Então que nós possamos hoje refletir sobre tudo isso, como nós temos amado, como temos sido ao ouvir a vontade de Deus. Será que temos tido coragem de abandonar as nossas vontades, de abandonar talvez os nossos sonhos para
fazer a vontade de Deus, ou sequer temos pensado pelo menos em ouvir a vontade de Deus, muitas vezes eu ignoro por completo e nem busco compreender a vontade de Deus. São José ouviu a vontade de Deus e ele foi um homem corajoso e em seguida obediente. Como tem sido você na sua vida? Você tem amado? Você tem tido coragem para buscar a vontade de Deus, para ouvir a vontade de Deus e obediência após Ele te fala? Porque muitas vezes a gente pode ouvir a vontade de Deus, mas às vezes a gente pode ignorar. Ignorar a vontade de Deus. Ao contrário, São José não fez isso. São José, que nós devemos aprender dele, ele foi obediente, ele não titubeou, não reclamou, não murmurou, não falou nada. Olha, a passagem fala, despertando, São José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Ele simplesmente acordou e foi fazer a vontade de Deus. Esse deve ser o nosso coração, de nós cristãos. O nosso coração tem que ter sede de fazer a vontade de Deus. Assim como São José. Isso para mim, hoje, é o ponto-chave, é a maior parte que nós devemos aprender de São José, essa obediência. Claro, tem muitas coisas que podemos aprender, mas hoje, especialmente hoje, essa obediência a Deus. De simplesmente ouvir e fazer, sem falar nada, sem reclamar, sem murmurar, sem duvidar. São José não duvidou. Jesus falou, Deus falou com ele através do anjo, ele foi e fez. Ele foi e fez. E assim nós devemos fazer. E eu te convido a refletir sobre a sua vida hoje. Neste momento agora. Pare, feche seus olhos, olhe para dentro de si. Tudo isso, como você tem vivido, que vida você tem levado? Será que você tem buscado uma vida de virtudes? Uma vida de um cristão autêntico? O cristão autêntico tem que buscar, não só não pecar, mas buscar imitar a Cristo, imitar os santos. Hoje, em especial, devemos aprender de São José. Tantas virtudes podemos aprender dele. Hoje, em especial, devemos aprender de São José. Busque pensar agora sobre a sua forma de amar. Será que você tem sido capaz de amar como Cristo nos ensinou? Dando a vida na cruz. Ele deu a vida por nós. Jesus quer que nós demos a vida por amor ao outro, ao próximo, seja quem for. E você tem tido coragem de buscar a vontade de Deus? Você tem tido coragem de, pelo menos, buscar compreender aquilo que Deus quer para você? E pensado e refletido sobre isso? Isso requer coragem, abandonar a si mesmo. Requer coragem para abandonar os seus sonhos, talvez. Abandonar as suas vontades. Talvez pode que a vontade de Deus coincida com a nossa, mas e se não? E se não coincidir? Qual é a sua disposição? Qual é a sua coragem para renunciar a si mesmo? Para fazer a vontade de Deus? E outra coisa é a obediência. Se você escuta a vontade de Deus para a sua vida, Deus te fala de diversas formas, seja através de um evangelho que você lê, de uma reflexão como essa que você escuta, algo que você vive, você sabe que não é vontade de Deus. Você tem sido obediente a Deus quando Ele te fala, Ele te pede, meu filho, a minha vontade para você é tal. A minha vontade para você é essa. Você tem tido coragem e obediência a Deus? Obediência a Deus? Se não, meus irmãos, esse é o momento. É o momento, agora que nos aproximamos do Natal, aproximamos do dia da vinda do nosso Senhor, nós precisamos ter este coração aberto para Deus. Aberto para que Deus entre e faça obras e maravilhas na nossa vida. Realize prodígios, realize conversões no nosso coração. Peça a Jesus agora, apresente para Ele o seu coração, aquilo que você tem tido dificuldade de viver, em tudo isso que nós refletimos. Ou talvez nessa reflexão, no que falamos, no que lemos, você percebeu uma outra coisa em você que precisa ser tocada por Jesus. Peça a Ele, Jesus, eu quero ser tocado por você, nesta área da minha vida, nesta área que eu preciso do teu toque, da tua graça, da tua mudança. Peça a Deus e peça por intercessão da Virgem Maria, de São José, que são os nossos maiores exemplos de submissão à vontade de Deus, de obediência. Que São José e a Virgem Maria preparem o nosso coração para este encontro maravilhoso com Deus que se aproxima, que é o Natal. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, ouviu essa reflexão. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que possa realmente tocar o seu coração. Muito obrigado a todos. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.